A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça, pregações presenciais, notícias e testemunhos. Irmãos, nós temos um culto aqui do Braz do dia de hoje, sábado à noite, 2 de abril de 2025, aonde o ancião Clébio Oséias Marques Soler, de Glicério, São Paulo, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra em 2 Reis 4, do versículo 8 ao 37. Eu não sei se é nesta parte onde fala sobre a sunamita, né, irmãos? O profeta Eliseu ali profetizou para a sunamita que ela teria um filho, qual era o desejo dela. E anos depois aquele filho morreu e ela então foi ter com o profeta Eliseu, né, como se diz, profetizou que eu ia ter um filho, agora ele morre. Então, nesta parte na Bíblia observa-se que Eliseu ali então fez algo que, veja bem, houve a ressuscitação deste menino. Foi uma obra de Deus, provando o poder que Deus dá na mão do profeta, né, irmãos? E esta palavra veio ao nosso encontro e a nossa querida Irmandade vai ouvir na mesma comunhão. Vamos ouvir, queridos? Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Vamos lá? Vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, a palavra que o Senhor nos trouxe avante, no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, nesta Bíblia, na página 486. Vamos iniciar a leitura no verso 8. A sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E se sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai
que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. E ele disse a Gease: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhes responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Só até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Palavra que o Senhor nos trouxe à frente, irmãos, bem conhecida por todos nós, relata mais um dos milagres que o Senhor fez com este homem de Deus, cujo homem de Deus o Senhor escolheu para profeta, já no tempo de Elias, quando Elias já guerreava contra um povo que tinha idolatria no seu coração, no tempo de Jezabel. Todos nós conhecemos a história, irmãos, da vitória que Deus deu para Elias diante daqueles 450 profetas. E após aquela vitória, o Senhor ordenou a Elias que ungisse 2 reis e também a Eliseu para profeta em seu lugar. Eliseu era um sucessor de Elias, irmãos, e como todos nós sabemos, as Escrituras relatam que antes do Senhor tirar Elias da terra, Eliseu almejou porção dobrada do que estava em Elias.
E Deus deu a ele, irmãos, pois o Senhor julgou aquele pedido um pedido santo, um pedido bom, e tudo aquilo que é bom para a nossa alma, o Senhor faz na nossa vida. Aquilo que nós almejamos do Senhor, que é para benefício espiritual da nossa vida, da nossa alma, e para benefício daqueles que estão à nossa volta, o Senhor não nega para nós esse pedido. E assim o Senhor fez com Eliseu, irmãos. Ele perseverou, aguardou o tempo do Senhor cumprir aquela parte na vida dele. E o Senhor, desde quando ele viu Elias partir da terra, tomado num carro de fogo, num redemoinho, ali caiu a capa sobre ele. E dali em diante, irmãos, ele foi provando do poder de Deus que tinha caído sobre ele. E as obras de Deus foram acontecendo. No princípio, irmãos, já quando ele foi despedido de Elias, ele estava do lado do Jordão, e já na volta para o lado de cá, ele experimentou aquilo que estava em Elias, pois ele não tinha ainda certeza que tinha caído sobre ele aquele dom, aquela virtude, aquela porção que ele tinha pedido ao Senhor. Mas já na volta do seu caminho, irmãos, quando ele tinha que atravessar o Jordão, retornando para o seu lugar, ele pegou aquela capa que ele recebeu de Elias, dobrou e tocou na água do Jordão, e naquele momento o Jordão abriu para ele, e ele passou em terra seca. Glória ao nome santo do Senhor. Foi o primeiro sinal, foi o primeiro milagre que Deus fez na vida de Eliseu. E dali em diante, irmãos, ele começou a ver tudo que o Senhor tinha feito no tempo de Elias, se cumprindo também no tempo de Eliseu. Glória ao nome santo do Senhor. E quando, irmãos, ele estava diante desta situação, quando ele encontrou com esta mulher, irmãos, porque ele ia de tempo em tempo naquele lugar, e ali, irmãos, ele percebeu que aquele casal o recebia e o tratava, como está escrito aqui, com muito desvelo. Aquele casal, irmãos, viu naquele homem de Deus uma gravidade, o temor a Deus, e sabia que nele estava também uma porção do Senhor sobre a cabeça daquele homem, e via neles alguma luz de Deus, algum dom diferente, alguma porção diferente do Espírito de Deus sobre Eliseu, e entrou um carinho, houve uma comunhão entre aquela família e os servos de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E eles então, irmãos, de comum acordo, porque, irmãos, é bom quando uma família vive em união, é bom quando uma irmandade vive numa santa comunhão, porque os sentimentos são os mesmos, as ideias são as mesmas. Glória ao nome santo do Senhor. E tudo vai se conduzindo para uma benção maior. Glória ao nome santo do Senhor. E aquele casal, irmãos, enxergando naquele homem de Deus estas virtudes, entrou no coração deles o desejo de hospedar aquele servo de Deus. E como lemos agora, irmãos, fizeram ali um quartinho com uma cama, com uma cadeira, com um candeeiro, tudo que ele precisava para o seu conforto, ele recebeu daquela casa. Glória ao nome santo do Senhor. E ele, irmãos, contente com aquilo, vendo uma boa vontade naqueles corações, entrou também no homem de Deus o desejo de retribuir aquelas coisas que ele recebia. Glória ao nome santo do Senhor. E ali, irmãos, ele estava junto com Geazi, e eles, por nada, aquele casal pediu alguma coisa para aqueles servos de Deus, mas entrou no coração de Eliseu o desejo de fazer alguma coisa por aquela família. Glória ao nome santo do Senhor. E assim a obra de Deus na nossa vida, irmãos, nós servimos a Deus, nós buscamos o Senhor, nós trabalhamos na sua obra, nós honramos o Senhor na nossa vida, sem algum interesse, sem querer nada em troca, pela salvação
saciando a nossa alma, por aquilo que nós precisamos e pela gratidão que nós temos, por aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. E bem-aventurado é o crente que pensa desta forma: Senhor, eu te amo pela vida ou pela morte, eu quero ser crente pela vida ou pela morte, eu quero me santificar, porque eu te amo e te adoro de todo o meu coração. Eu não quero nada desta terra, eu quero estar contigo no reino da tua glória. Glória ao nome santo do Senhor. O que nós fazemos, irmãos, é pela gratidão que nós temos ao nosso Deus, é por Ele nos ter alcançado pela sua misericórdia. Mas chega o tempo, irmãos, que o Senhor, como esse homem de Deus, enxergou naquele casal, naquela mulher, a sinceridade, o temor a Deus e uma gravidade. Ele mesmo se perguntou: não há nada que nós podemos fazer por esta mulher, por esta família? Glória ao nome santo do Senhor. Porque, irmãos, de tempo em tempo, o Senhor, vendo a nossa obediência, Ele também reúne lá no céu os seus anjos e pergunta: o que eu posso fazer por esta casa? O que eu posso fazer por esta família? O que eu posso fazer por este irmão? Glória ao nome santo do Senhor. O que eu posso fazer por esta irmandade? E hoje a revelação da palavra é esta, e o Senhor te pergunta nesta noite: o que eu posso fazer na tua vida para alegrar a tua alma, o teu coração e a alma e o coração da tua família? Glória ao nome santo do Senhor. Aquela sunamita não exigiu nada, não pediu nada, não fez nada com interesse para receber alguma coisa em troca, mas o Senhor se agradou da boa vontade, do carinho, do amor e do desvelo que ela tratou aquele homem de Deus. Ó igreja reunida aqui no Brás nesta noite, você não me pediu nada, você não me exigiu nada, mas hoje o céu te pergunta: o que você quer que eu faça na tua vida? Porque o céu está aberto, o cetro de Deus está estendido para a tua direção, e o que tu pedires nesta noite, o Senhor vai fazer na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Ela não exigiu nada, ela não pediu nada ao homem de Deus, mas o homem de Deus, irmãos, porque quando o Senhor coloca um sentimento no coração de um homem de Deus, cuja boca é usada para proferir aquilo que o céu manda, aquilo que aquela boca fala não volta atrás. Glória ao nome santo do Senhor. O sentimento que estava no coração daquele homem de Deus era um sentimento santo e puro, vindo da parte de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda que ele insistiu com ela, e ela não se declarou em nada o que ela precisava, mas o homem de Deus perguntou a Geazi: o que nós podemos fazer por esta mulher? E o moço, irmãos, percebendo que eles não tinham filho, e já o seu marido numa avançada idade, ele disse ao homem de Deus: eles não têm filho, e o marido já é de avançada idade. Ou seja, irmãos, era algo impossível para aquele casal. Por isso que ela disse para o profeta: não mintas para mim, homem de Deus. Glória ao nome santo do Senhor, porque tem promessa que o Senhor faz na nossa vida, irmãos, que em algumas horas parece que aquilo que o Senhor nos prometeu e que Ele nos ofereceu parece que não vai acontecer. Humanamente pensando e imaginando, nós não conseguimos alcançar fé no nosso coração para que alguma promessa de Deus na nossa vida se cumpra. Mas quando o Senhor fala, quando o Senhor anuncia uma vitória, alguma promessa na nossa vida, ainda que aos nossos olhos é impossível, aos olhos
olhos do Senhor não é impossível. Aquilo que Ele decreta, aquilo que Ele anuncia, Ele colocou a sua palavra acima do seu próprio nome, e ela não volta atrás vazia. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje o Senhor te encontrou aqui nesta noite, sem que você exigisse nada do Senhor, sem que você não pedisse nada ao Senhor, mas Ele do céu, Ele tem alguma benção para dar na tua vida, Ele tem alguma promessa para anunciar para ti, ainda que tu achas impossível, improvável acontecer alguma benção na tua vida. Hoje o Senhor anuncia por esta palavra: no tempo desta vida eu cumprirei as minhas promessas na tua vida, te diz o Senhor. Não volto atrás com a minha palavra, te diz o Senhor. O que o Senhor te prometeu, o sentimento que Ele colocou no teu coração, de alguma coisa que você, ainda que você não pediu ao Senhor, mas que te alegraria muito, te anuncia o Senhor: eu alegrarei a tua alma. Glória ao nome santo do Senhor, porque o Senhor enxergou no teu coração a fidelidade, a obediência, o não interesse por alguma troca. Glória ao nome santo do Senhor. Tu me serves pela vida eterna, e eu vou te presenciar com alguma coisa do céu, pela tua fidelidade, pela tua obediência, e porque eu desejo te abençoar, te diz o Senhor. Não é um pedido teu, é uma ordem lá do céu, não é nada que você almeja, é algo que o Senhor quer te presentear. Glória ao nome santo do Senhor. Você querendo ou não, Ele vai te dar. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor cumpriu, irmãos, aquela palavra que o homem de Deus tinha dito, e deu àquela mulher um filho no tempo normal da vida. Ela engravidou e teve então aquele filho. Glória ao nome santo do Senhor. E como lemos aqui, irmãos, não vamos entrar em detalhes, pois o capítulo é extenso, mas chegou o dia, irmãos, que aquele moço, filho de uma promessa de Deus, ele passou mal e veio a morte. A promessa de Deus, irmãos, que aquele casal recebeu, ela foi tirada. A alegria que eles receberam, ela foi interrompida. Glória ao nome santo do Senhor, porque também é assim a nossa vida, irmãos. Recebemos às vezes um milagre de Deus, uma porta aberta, alguma bênção muito grande na nossa vida, e de repente lá na frente vem um adversário querendo interromper uma alegria na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor, querendo tirar o nosso prazer de servir a Deus, querendo tirar a nossa alegria e a nossa fé. Glória ao nome santo do Senhor. Mas aquela mulher, irmãos, ela não reclamou para ninguém, ela não disse a ninguém o que estava acontecendo, nem ao seu próprio marido, mas ela recorreu à mesma boca que tinha anunciado aquela promessa. Glória ao nome santo do Senhor. E bem-aventurado és tu que vieste aqui congregar nesta noite, que tu entraste numa prova, que o adversário quis interromper alguma promessa minha na tua vida. Parece que alguma coisa encerrou um ciclo, acabou a benção de Deus na tua vida, diminuiu a alegria, o que era riso, contentamento e alegria está se tornando num choro e numa tristeza. Glória ao nome santo do Senhor. Não reclamaste nada com ninguém, vieste à minha casa ouvir da boca de quem te prometeu uma benção. Glória ao nome santo do Senhor.
Senhor, e a mesma boca que fez gerar aquela criança, que era a alegria daquele casal, foi a mesma boca que aquela mulher procurou para ter uma resposta de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E tu fizestes bem de vir buscar a minha palavra, porque o mesmo Deus que fez algum milagre no passado da tua vida e te deu alguma benção, e agora parece que as coisas voltaram atrás e alguma coisa interrompeu a alegria da tua vida, a mesma boca te anuncia hoje: eu estou chegando com um milagre na tua vida, eu vou restituir aquilo que se perdeu, aquilo que está querendo ir embora da tua vida, alguma coisa que está indo para a tristeza da tua alma. A palavra te anuncia: eu cheguei na tua vida, te diz o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Ela procurou o homem de Deus. Ele quis que o moço Geazi fosse ali com o bordão, mas ela não aceitou. Ela tinha fé no coração. A mesma boca que anunciou o meu presente, a minha alegria, glória ao nome santo do Senhor, é aquela boca que tem que falar comigo hoje. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje a boca de Deus se abre aqui ao teu favor. Glória ao nome santo do Senhor. Ela se dirigiu àquele homem de Deus, contou a ele o que estava acontecendo. Glória ao nome santo do Senhor. E ele, irmãos, foi até ali onde estava aquele moço. Ele estava trancado no quarto do homem de Deus. Ele subiu ali, foi sobre aquele quarto, sobre a cama daquele menino, e orou sobre ele. Glória ao nome santo do Senhor. E deitou-se sobre o menino, colocou a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre o olho dele, as suas mãos sobre as mãos deles, e se estendeu sobre aquele menino, e a carne do menino se aqueceu. Glória ao nome santo do Senhor. Depois ele levantou, andava de uma parte para outra, e se estendeu sobre ele de novo. Glória ao nome santo do Senhor. E ali então o menino espirrou 7 vezes. Glória ao nome santo do Senhor. O que está em nós da parte de Deus é contagiante naquele que está sem vida. Glória ao nome santo do Senhor. Eliseu fez este milagre, ressuscitando aquele menino, entregando nas mãos daquela mãe aquela mesma vitória que ela tinha tido. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje a palavra, ela toca na tua situação, aonde estiver a tua prova, a tua tristeza, o teu choro. Hoje a boca de Deus toca na tua boca, a mão de Deus toca na tua mão, os olhos de Deus tocam nos teus olhos. Eu vou aquecer o que está frio, te diz o Senhor. Eu vou reviver o que está morto, te diz o Senhor. Tu vais cantar e eu vou enxugar as lágrimas dos teus olhos, te diz o Senhor, por esta palavra. Vai em paz para a tua casa, porque o poder da minha palavra te acompanhará. Glória ao nome santo do Senhor. Eliseu, irmãos, estava sobre ele porção dobrada do que estava em Elias. Elias também, irmãos, fez um milagre parecido como este, em que Deus ressuscitou também o menino. Mas Eliseu, irmãos, depois da sua morte, ele estava enterrado numa sepultura, e havia tido uma guerra ali, naquele lugar, e Eliseu sepultado, já morto, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, até no seu corpo tem vida. Depois de morto, tinha virtude no corpo de Eliseu. Foi lançado um soldado na sepultura que Eliseu estava enterrado. Aquele soldado que estava morto foi lançado naquela sepultura. Quando aquele morto tocou nos ossos de Eliseu, ele foi ressuscitado. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, irmã,
ainda que esteja morto, o Senhor te anuncia: eu tenho vida para dar para alguém que tu ama. Glória ao nome santo do Senhor. Vai em paz para a tua casa, porque a palavra está anunciando vida. O Senhor está anunciando vida, vida e vida na alma, na carne, no espírito. Aonde precisar vida, a minha palavra está saindo agora deste púlpito e está indo de encontro com quem está morto, e haverá ressurreição na alma de alguém que você acha que está morto, alguém que está semi-morto, quase morto, ou morto, considerado morto por alguém. A minha palavra vai dar vida, te diz o Senhor. Eu tenho encontro com a morte e vai prevalecer a vida na tua família, te diz o Senhor. O anúncio de tristeza e de choro, hoje o Senhor repreende e Ele te anuncia vida e alegria na tua casa. Deus seja louvado. Santo Deus, que culto glorioso, irmãos. Que culto maravilhoso Deus preparou para todos nós, né, irmãos? Um culto onde Deus falou com sua igreja, alegou seu coração, né, irmãos? Vamos então, irmãos, ouvir, deixar aqui, melhor dizendo, os pedidos de orações. Nós já ouvimos que Deus mandou, foi festa, a igreja inteira, neste sábado no Brás, sentiu a presença desse Deus maravilhoso. Deixamos aqui os pedidos de orações. Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.